Fui levado de casa à prisão, onde tenho estado por 12 anos completos. Durante todo esse tempo, esperei ver o que Deus permitiria que esses homens fariam comigo. John Bunyan. Capítulo 11. A serviço de Cristo. Um prisioneiro por amor ao Evangelho. Depois de haver feito uma profissão do glorioso Evangelho de Cristo por longo tempo e pregado durante quase 5 anos, fui preso numa reunião de bons cristãos, entre os quais, se as autoridades me tivessem deixado, teria pregado naquele dia. Mas fui tirado deles e levado perante um magistrado. Apesar de eu ter oferecido segurança por comparecer às audiências seguintes, ele me encerrou na prisão, pois as pessoas que deveriam garantir-me fiança não consentiriam em assegurar que eu não mais pregaria às pessoas. Nas audiências subsequentes, fui acusado de manter assembleias e reuniões ilegais e de não conformar-me ao culto nacional da Igreja da Inglaterra. Depois de alguma discussão com os oficiais da lei, eles consideraram minha conduta honesta para com eles, como uma confissão, de acordo com o que chamavam da acusação pronunciada contra mim, e sentenciaram-me à prisão perpétua, porque recusei conformar-me. Sendo deixado nas mãos do carcereiro, fui levado de casa à prisão, onde tenho estado por 12 anos completos. Durante todo esse tempo, esperei ver o que Deus permitiria que esses homens fariam comigo. Pela graça, tenho continuado nestas circunstâncias com muito contentamento, embora tenha enfrentado muita peleja e provação vindas do Senhor, de Satanás e de minha própria corrupção. Por meio de tudo isso, glória seja a Jesus Cristo, tenho recebido, entre outras coisas, muita convicção, instrução e entendimento daquilo que não devo falar detalhadamente aqui. Dar-lhe uma dica ou duas será o bastante. Uma palavra que estimule os piedosos a bendizer a Deus e a orar por mim, como também a sentirem-se encorajados a não temer o que o homem pode fazer-lhes, se encontrarem em circunstâncias como estas. A graça sustentadora de Deus. Em toda a minha vida, nunca tive tão grande discernimento sobre a palavra de Deus como agora. Aqueles versículos, nos quais eu não enxergava nada antes, começaram a reluzir para mim, no cárcere e na condição de encarcerado. Jesus Cristo também nunca foi tão real e evidente como agora. Agora eu o tenho visto e sentido de um modo autêntico. Aquelas palavras: não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1,16. E, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1,21. Foram palavras abençoadas para mim, nesta condição de aprisionamento. Seguintes passagens: João 14, 1-4, 16, 33, Colossenses 3, 3-4 e Hebreus 12, 22-24, têm sido muito reconfortantes nesta época, de tal modo que, às vezes, o deleitar-me com a riqueza dessas passagens pode me alegrar ante a morte e não temer nem o cavalo nem o cavaleiro. Neste lugar, tenho tido visões reconfortantes do perdão de meus pecados e da companhia de Jesus no outro mundo. Neste lugar, me são agradáveis as visões do Monte Sião, da Jerusalém celestial, inumerável companhia de anjos de Deus, o juiz de todos, almas dos justos, da Jerusalém celestial, da inumerável companhia de anjos de Deus, o juiz de todos, das almas dos justos aperfeiçoados e de Jesus. Estou persuadido de que neste lugar tenho visto coisas que nunca serei capaz de expressar enquanto viver neste mundo. Tenho visto a verdade sublime desse versículo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8.
Nunca soube o que significava ter Deus ao meu lado o tempo todo, como o tenho visto fazer desde que vim para cá, mesmo quando Satanás ameaça afligir-me. À medida que os temores se apresentam, tenho apoio e encorajamento. De fato, quando me assusto, ainda que com nada além de minha sombra, Deus, sendo muito terno para comigo, não permite que eu seja maltratado, mas me fortalece, com um ou outro versículo contra tudo, em tal extensão que tenho sempre dito que poderia orar, se fosse lícito, pedindo-lhe uma aflição maior, para receber maior consolação. Eclesiastes 7,14, 2 Coríntios 1 e 5. Antes de ser preso, percebi o que estava para acontecer e tive especialmente duas considerações em meu coração. A primeira dizia respeito a como enfrentaria a morte, se essa fosse minha sorte aqui. Colossenses 1 e 11 me foi um grande auxílio para orar a Deus e ser fortalecido, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Durante todo um ano, antes de ser preso, mal podia orar sem esse versículo ou essa súplica graciosa incutindo-a na mente e convencendo-me de que nunca passara por um longo período de sofrimento. Devia ser paciente, especialmente se quisesse suportá-lo com alegria. Quanto à segunda consideração, este outro versículo foi um grande auxílio para mim. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1 e 9. Por meio desse versículo, percebi que, se algum dia eu sofresse da maneira certa, devia antes sentenciar à morte tudo que fosse reputado apropriadamente de valor nesta vida, considerando a mim mesmo, minha esposa, meus filhos, minha saúde, minha alegria e tudo mais como mortos para mim, e a mim mesmo como morto para eles. Depois, devia viver dependente de Deus, que é invisível. Como Paulo disse em outra passagem, o meio de não desfalecer é não atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Foi assim que ponderei comigo. Se eu me preparar somente para a prisão, o chicote virá inesperadamente e também o tronco. Se eu me preparar somente para estes, não estarei para ser banido. Além disso, se eu concluir que o exílio é o pior, eu me surpreenderei se a morte vier. Assim, vejo que o melhor meio de passar por sofrimentos é confiar em Deus, por meio de Cristo, no que diz respeito ao mundo vindouro. E, em relação a este mundo, a melhor maneira de passar por sofrimentos é considerar a sepultura como a minha casa. É fazer minha cama na escuridão. É dizer à corrupção, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. É tornar essas coisas familiares a mim. A dor da separação. Apesar dessas ajudas, achava-me um homem cercado de debilidades. A separação de minha esposa e de meus filhos sempre me tem sido como arrancar a carne dos meus ossos, enquanto estou neste lugar. Isso não somente porque amo demais essas grandes misericórdias, mas porque sempre sou lembrado das muitas privações, misérias e da grande falta que minha pobre família provavelmente terá se eu for tirado deles, especialmente minha pobre filha cega, que está mais perto de meu coração do que qualquer outra coisa. Pensar nas privações que minha filha cega pode passar quebranta o meu coração. Pobre criança, pensei, que sofrimento você provavelmente terá como sua porção neste mundo. Você pode ser esbofeteada, mendigar, passar fome, frio, não ter o que vestir e milhares de outras calamidades, embora eu não possa fazer muito mais que impedir o vento de soprar sobre você. Mas controlando-me, pensei, devo confiar todos vocês a Deus, mesmo que deixá-los ir-me até ao âmago. Vi que nesta situação eu era como um homem que derrubava sua casa na cabeça de sua esposa e de seus filhos. Apesar disso, pensei, preciso fazer isso. Então pensei naquelas duas vacas que carregaram a arca de Deus para outra terra, deixando seus bezerros para trás. 1 Samuel 6, 10 a 12.
Várias considerações me auxiliaram nesta tentação, das quais nomearei 3 em particular. A primeira foi a consideração destes 2 versículos. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Jeremias 49:11. E, disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Jeremias 15:11. Também considerei que se confiasse tudo a Deus, eu o envolveria no cuidar de minhas preocupações. Mas se eu rejeitasse seus caminhos, por temer qualquer dificuldade que sobreviesse a mim ou a minha família, não só corromperia a minha profissão de fé, mas também julgaria que minhas preocupações, deixadas aos pés de Deus enquanto eu permanecia fiel ao seu nome, não estariam tão seguras como se estivessem sob os meus cuidados, embora eu estivesse negando o caminho de Deus. Essa era uma consideração dolorosa, como esporas em minha carne. A passagem da Escritura em que Cristo ora contra Judas, pedindo que Deus o desapontasse nos pensamentos e desejos egoístas que o levaram a vender seu mestre, ajudou-me a gravar esta convicção. Leia atentamente Salmo 109:6. Tive outra consideração que se referia ao medo dos tormentos do inferno, dos quais eu estava certo de que participariam aqueles que, por medo da cruz, recuam de sua profissão de fé em Cristo e de suas palavras e leis diante das pessoas deste mundo. Também pensei na glória que ele havia preparado para aqueles que, em fé, amor e paciência, permaneceram fiéis no caminho de Cristo diante do mundo. Estas coisas me ajudaram quando caíram dolorosamente sobre mim os pensamentos da miséria, a qual tanto eu como minha família poderíamos ser expostos por causa de minha profissão de fé. Quando imaginei, de fato, que poderia ser banido por causa de minha profissão de fé, pensei neste versículo. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 37, 38. De acordo com o pensamento do mundo, esses homens eram muito maus para habitar e ficar entre eles. Tanto pensei neste versículo, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Verdadeiramente, tenho pensado que é por meio deste versículo que minha alma, às vezes, se convence do estado delicado e triste de ser banido e exilado. Como essas pessoas eram expostas à fome, ao frio, a perigos, à nudez, a inimigos e a milhares de calamidades, e, ao fim de tudo isso, a morrer num fosso, talvez como uma ovelha pobre e desolada. Mas graças a Deus, que até agora não tenho sido mudado por esses fracos raciocínios. Antes, eles me têm feito confiar meu coração a Deus mais ainda. Uma testemunha fiel até o fim. Certa vez eu estava, mais do que em qualquer outro tempo, num estado muito triste e abatido por várias semanas. Nesse tempo, sendo apenas um novo prisioneiro, não familiarizado com as leis, pensei que, de acordo com tudo que eu sabia, meu aprisionamento acabaria na forca. Portanto, Satanás trabalhou arduamente para destruir qualquer confiança e certeza que me restavam, sugerindo: o que lhe acontecerá se, ao chegar a sua hora de morrer, você ainda estiver nessa condição, ou seja, não se deleitando nas coisas de Deus, nem possuindo em sua alma qualquer evidência de herança da vida por vir? Nesse tempo, todas as coisas de Deus se escondiam, de fato, em minha alma. Então, quando comecei a pensar sobre isso, fiquei muito aflito, pois achava que, em minha presente condição, não estava pronto para morrer, nem pensava que poderia morrer se fosse chamado a isso. Além disso, pensava que se fizesse grande esforço para subir as escadas da forca, daria ao inimigo, ou por meus temores, ou por outros sinais de debilidade, uma razão para censurar os caminhos de Deus e o seu povo, por minha timidez. Isso me afligiu muito, porque eu tinha vergonha de morrer empalidecido.
e com joelhos trôpegos, numa situação como essa. Então orei para que Deus me confortasse e fortalecesse, a fim de que eu cumprisse e sofresse aquilo para que Ele me chamara. Nenhum conforto veio, tudo continuava oculto. Nesse período, eu estava tão obcecado com o pensamento da morte que frequentemente me sentia como se estivesse na forca, com uma corda ao redor do pescoço. Nessas circunstâncias, o único pensamento que me trazia algum encorajamento era que eu pudesse ter uma oportunidade de falar minhas últimas palavras a uma multidão que, eu pensava, viria para me ver morrer. Pensei também, se for assim, não considerarei minha vida perdida ou desperdiçada, se Deus converter ao menos uma alma por intermédio de minhas últimas palavras. Entretanto, todos os benefícios e bênçãos de Deus estavam ocultos de minha vista, e o tentador ainda me perseguia, questionando: mas aonde você irá quando morrer? O que será de você? Onde você se encontrará no outro mundo? Que evidências você tem de que está de viagem ao céu, à glória e a uma herança entre aqueles que são santificados? Assim, eu era sacudido de um lado para o outro, por muitas semanas, e não sabia o que fazer. Por fim, este pensamento veio sobre mim com vigor. Estou nessa situação por amor à palavra e aos caminhos de Deus. Logo, estou comprometido a não esquivar-me disso nem por um milímetro. Também pensei que Deus podia escolher se me daria o conforto agora ou na hora da morte, mas não cabia a mim a escolha de manter ou não minha profissão de fé. Eu estava preso, mas ele, livre. O meu dever era permanecer firme ao lado da sua palavra, embora ele não olhasse para mim nem me salvasse no final. Então, pensei, se este fosse o caso, eu continuaria e confiaria meu estado eterno a Cristo, sendo eu confortado ou não aqui. Se Deus não fizer nada para me livrar, pensei, vou saltar da escada para a eternidade, mesmo com os olhos vendados. Nadarei ou afundarei. Venha céu ou inferno. Senhor Jesus, se desejas me tomar, faz-o, senão arriscarei tudo por teu nome. Mal havia feito esta resolução, as seguintes palavras entraram em minha mente. Jó serve a Deus em troca de nada? Era como se o acusador tivesse dito: Senhor, Jó não é um homem justo, ele tem outras motivações para servir-te. Acaso não cercaste com sebe? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E agora, pensei, o sinal de uma alma justa é o desejo de servir a Deus quando tudo lhe é tirado? O homem piedoso é aquele que serve a Deus em troca de nada em vez de desistir? Bendito seja Deus, espero que eu tenha um coração justo, pois estou decidido, dando-me o Senhor forças, a nunca negar minha profissão de fé, ainda que nada receba por minhas dores. Enquanto pensava nisso, Salmos 44:12 e outras passagens foram colocadas diante de mim. Agora meu coração estava cheio de consolação e esperava que fosse sincera. Eu não teria trocado essa provação por quase nada. Sou confortado toda vez que penso nela e espero bendizer a Deus para sempre pelas coisas que aprendi por meio delas. Eu poderia detalhar muitos outros feitos de Deus para comigo, mas estes, como os despojos da guerra, tenho dedicado à conservação da casa do Senhor. 1 Crônicas 26, 27. Conclusão. 1. De todas as tentações que tenho enfrentado em minha vida, questionar o ser de Deus e a veracidade de seu Evangelho é a pior e a mais difícil de suportar. Quando essa tentação surge, tira-me o amparo e remove de meus pés os alicerces. Sempre tenho pensado nestas palavras, cingindo-vos com a verdade, e destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? 2. Às vezes, depois de cair em pecado, quando esperava castigo severo da parte de Deus, a próxima coisa que recebia dele era a revelação de sua graça. Por vezes, ao ser confortado, tenho me chamado de tolo, por me afundar tanto em aflição, e, novamente, quando abatido, essas coisas pesam sobre mim com tanta intensidade e força
que não acho sábio dar lugar ao conforto tão facilmente. 3. Muito me questiono sobre uma coisa. Embora Deus conceda à minha alma uma abençoada revelação de si mesmo, descobri, nas horas seguintes, que meu espírito se enche tanto de escuridão que perco todo o pensamento a respeito de quem Deus é ou do que era aquele conforto com o qual eu fui revigorado. 4. Às vezes, vejo tanto em uma linha da Bíblia que mal posso dizer como permanecer de pé sob o seu peso e glória. Outras vezes, a Bíblia inteira é como um caniço seco para mim, ou melhor, meu coração fica tão morto e seco que não posso extrair dela a menor consolação, ainda que a busque em todas as partes da Escritura. 5. De todos os temores, os melhores são os causados pelo sangue de Cristo. De todas as alegrias, a mais doce é aquela que está unida com o pranto a respeito de Cristo. Oh, como é bom estar de joelhos, com Cristo em nossos braços, diante de Deus. Espero que eu saiba alguma coisa disso. 6. Até hoje, encontro 7 abominações em meu coração. 1. Inclinação à descrença. 2. Esquecimento súbito do amor e da misericórdia que Cristo manifesta. 3. Inclinações às obras da lei. 4. Distração e frieza na oração. 5. Esquecer de observar aquilo pelo que orei. 6. Disposição para murmurar por não ter mais e prontidão a abusar daquilo que tem. 7. Incapacidade de fazer as coisas que Deus me ordena, sem que a natureza pecaminosa me faça sentir a sua presença. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 7. Vejo e sinto continuamente essas coisas, pelas quais sou afligido e oprimido. Entretanto, a sabedoria de Deus as ordena para o meu bem. 1. Elas me fazem detestar e abominar a mim mesmo. 2. Impedem-me de confiar em meu coração. 3. Convencem-me da insuficiência de toda retidão inerente. 4. Mostram-me a necessidade de correr para Jesus. 5. Compelem-me a orar a Deus. 6. Mostram-me a necessidade de vigiar e ser sóbrio. 7. Estimulam-me a orar a Deus, por meio de Cristo, para que me auxilie e conduza neste mundo. Epílogo. As informações seguintes são adaptadas do livro A Vida e a Época de Bunyan, escrito pelo reverendo Robert Philip. Eventualmente, Bunyan foi libertado da prisão por meio da intervenção de um quacre chamado Whitehead, que apelou ao rei em seu favor. Quando foi solto, Bunyan logo se tornou um dos pregadores mais populares daqueles dias. E, de acordo com Southey, Bunyan era o mestre, talvez o capelão do Sr. Shorter, o prefeito de Londres. Mas, apesar de ser livre e popular, Bunyan temia cada nova crise dos afazeres públicos, e tinha razão para isso. A severidade dos primeiros 6 anos de seu aprisionamento aumentaram como resultado de uma conspiração liderada por um homem chamado Venner. Na ocasião do grande incêndio de Londres, em 1666, ele foi lançado na prisão novamente. E logo que James II subiu ao trono em 1685, Bunyan fez um documento legal que transferia toda a sua propriedade à esposa. Esta ação pode ser explicada tão somente por suas suspeitas quanto ao rei, ao notório juiz Jeffreys e ao seu horror à revogação, na França, do Edito de Nantes, que concedeu liberdade religiosa aos protestantes. O fato de que alguns refugiados da perseguição na França encontraram abrigo na Inglaterra não provou a Bunyan que ele estava seguro, especialmente porque os magistrados de Bedford que o prenderam ainda estavam no poder. Foi sob essas circunstâncias que ele se despojou de toda a sua propriedade, a fim de salvar sua família daquilo que ele novamente poderia ser vítima. Essa atitude mostra sua preocupação com o conforto de sua esposa, bem como sua confiança na cuidadosa administração que ela faria de seus bens. Uma confiança que a evidência da história mostra ter sido bem merecida. Não importando o que Bunyan temia,
quando se despojou da pequena propriedade que possuía, nada lhe aconteceu no reinado de James II. Ele publicou O Fariseu e o Publicano, em 1685, ano da ascensão do rei, e sabemos de seu publicador, Charles Doyle, que em 1688 Bunyan publicou 6 livros, 5 dos quais eram volumes extensos. Tem sido sugerido que o esforço de produzir 6 livros em tão curto espaço de tempo pode ter acelerado sua morte. Doyle lembra que ele contraíra uma doença febril, ou, usando as próprias palavras de Doyle, uma doença de transpiração, depois de publicar 6 livros. E isso, após algumas semanas, causou sua morte. Portanto, parece que ele já tinha saúde debilitada quando viajou para Reading, o que foi a causa imediata de sua morte. Quanto ao relato da viagem final, agradecemos ao Sr. Ivemey, que a descreveu como uma obra de amor e caridade. Ele nos conta: um jovem cavalheiro, vizinho do Sr. Bunyan, caindo no desprazer de seu pai e sendo muito afligido por isso e por ouvir que seu pai tencionava deserdá-lo ou, de alguma outra maneira, privá-lo do que tinha a deixar, pediu a Bunyan que intercedesse por ele junto a seu pai. John Bunyan concordou de boa vontade em fazer isso e foi a Reading, em Berkshire, com esse propósito. Lá, Bunyan foi bem sucedido em reconciliar pai e filho. Quando retornou a Londres, a cavalo, após cumprir sua missão, uma forte tempestade o surpreendeu, e quando ele chegou ao lugar onde se hospedara, estava encharcado. Uma notícia no sketch, preservada no Museu Britânico, descreve o que se seguiu. Voltando tarde a Londres, foi entretido por um senhor chamado Strudwick, um merceeiro em Snow Hill, com todos os tipos de agrados de um amigo cordial, mas logo sentiu-se indisposto, com um tipo de tremor, como se estivesse com uma febre que sempre aumentava. O merceeiro o levou para sua cama, onde, piorando, Bunyan viu que não duraria muito neste mundo, e, portanto, preparou-se para o mundo vindouro, rumo ao qual estivera viajando como um peregrino e estrangeiro sobre a terra dos melhores de seus dias. O reverendo Robert Philip descreve como Bunyan suportou esta última doença. Com muita constância e paciência, expressando-se como se não desejasse nada mais do que partir e estar com Cristo, considerando isso como ganho e a vida apenas como uma entediada demora da felicidade esperada. Vendo que suas forças decaíam, ele cuidou de suas ocupações terrenas, conforme permitiam o curto espaço de tempo e a violência da enfermidade. E após a doença, que se estendeu por 10 dias, entregou sua alma, com confiança inabalável, aos 31 de agosto de 1688, aos 60 anos de idade, nas mãos de seu misericordioso Redentor, seguindo o seu peregrino da cidade da destruição para Nova Jerusalém, onde Bunyan muito sinceramente desejou estar. Sua sepultura encontra-se em Bunhill Fields, em Londres. Seu chalé, em Elstow, apesar de modernizado, agora é um museu conservado, substancialmente do modo como Bunyan o deixou. Sua cadeira, sua moringa, seu livro dos mártires, o livro da igreja e outras relíquias são cuidadosamente preservados na capela de Bedford, na qual ele ministrou fielmente. Seus escritos continuam a ser lidos por muitos e a abençoar muitas pessoas neste mundo.